Ontem, o Ibovespa, como eu disse anteriormente, atingiu mais uma máxima histórica, 139.636 pontos. Durante a sessão, inclusive, a Bolsa chegou a ultrapassar este patamar. 140 mil pontos foi o ponto máximo para o Ibov ontem. Para entender melhor este movimento, converso agora com Marcos Moreira, sócio da WMS Capital. Seja bem-vindo à nossa programação. Um ótimo dia a você. Bom dia, Gabriel, e todo o time aí da CNN Brasil. O que raios acontece com a Bolsa de Valores no Brasil, Marcos? Tanta tensão no começo de 2025 e parece que agora o investidor respira um pouco mais aliviado, coloca dinheiro no risco e Brasil é sinônimo de risco neste mercado mundial. A gente está nos 140 mil pontos praticamente. Exatamente, Gabriel. Cenário nada óbvio, né? Juros ainda muito elevados, o cenário global permanece um campo minado, né? Regado de muitas incertezas. Porém, nós tivemos alguns parâmetros e alguns fundamentos muito importantes que sustentam a Bolsa batendo a máxima histórica, tá? Basicamente, nós temos como plano de fundo um cenário de muito risco, uma bolsa completamente deteriorada ao longo dos últimos anos e que, com a expectativa minimamente mais positiva, principalmente com relação à taxa de juros, nós já tivemos um reflexo extremamente positivo na bolsa, né? Nós tivemos essa semana o Gabriel Galípolo, o atual presidente do Banco Central, trazendo um discurso de que muito provavelmente nós chegamos na Selic terminal. E aí nós temos um primeiro ponto de atenção que o mercado tenta reprecificar, que é a Selic terminal. 3, 4 meses atrás, nós tínhamos o mercado chegando a projetar uma Selic de 16%. 15,75, 15,5 era a mediana do mercado. Agora, passamos a discutir se a Selic realmente ficará nos 14,75 ou, no máximo, nós devemos ter mais 0,25 de alta na próxima reunião e a gente tem uma Selic terminal em 15%. Então, esse processo de reprecificação da Selic terminal e agora de uma Selic mais baixa do que o mercado esperava há alguns meses, já se refletiu positivamente na Bolsa brasileira. Só que a continuidade dessa onda de otimismo, ela depende de alguns fatores que nós ainda não sabemos, né? E talvez o principal deles seja quando que a Selic vai começar a cair, que a Selic não deve passar de 15%, ok, está no preço, está sustentando esses 140 mil pontos. Só que para a gente ter uma bolsa, de repente, indo para 150, 160 mil pontos, a gente precisa ter um pouco mais de clareza com relação ao início do ciclo de corte de juros, que, segundo o discurso do Galípolo essa semana, nós teremos juros mais altos por mais tempo. Então, não nos parece claro projetar uma Selic voltando a cair ainda em 2025. Esse é um cenário mais razoável para 2026, até porque nós ainda temos uma inflação muito elevada, nós ainda temos um cenário externo também muito incerto, e isso tende também, até certo grau, a aumentar o nível de aversão a riscos aqui no Brasil, tá? Mas até o momento vem sustentando uma Selic terminal em 15, uma rotação de capital global buscando mais países emergentes. Nós tivemos também nos últimos dias o CEO do JP Morgan, que é o maior banco do mundo, falando para comprar países emergentes. Então, aumenta um pouco o apetite global, rotacionando esse capital, saindo, por exemplo, uma parte muito pequena do investidor institucional global, saindo dos Estados Unidos e de economias emergentes e olhando um pouco mais para o Brasil, olhando um pouco mais para o México e outros pares que nós temos que tende a se beneficiar desse cenário. Não é à toa que em maio nós já acumulamos um fluxo de capital estrangeiro superando a marca de 10 bilhões de reais entrando na Bolsa Brasileira. Então nós tivemos uma soma de fatores positivos que vem contribuindo para essa Bolsa se sustentando em níveis próximos aos 140 mil pontos.
Perfeito. Marcos, inclusive eu queria compartilhar uma das matérias que nós lemos mais cedo no Morning Call do Estado de São Paulo sobre esta participação ontem do Gabriel Galípolo no evento do Goldman Sachs, que ele diz o seguinte aqui na matéria: o BC, o Banco Central Brasileiro, não está nem perto da discussão sobre o corte da Selic. Esse é o destaque ontem do presidente do Banco Central, falando o seguinte: ó, a gente não está nem perto, não começa com essa história, não vai cortar a Selic agora. Mais entrada de recurso aqui, você acredita que está dependendo desta percepção de que a Selic vai cair? Ou o cenário externo, estes riscos macroeconômicos mundiais, essa política comercial de Donald Trump tem mais a ver com o ânimo ou desânimo do investidor, a entrada de recursos na Bolsa de Valores? O que você atrelaria mais a uma possibilidade de o Ibovespa alcançar voos mais altos, 150 mil pontos, talvez um sonho de todo investidor brasileiro? Sim, Gabriel, eu acredito que só o cenário externo ele exerce um fator muito importante na Bolsa Brasileira, sem sombra de dúvidas. Mas nós precisamos considerar que, em linha com a fala do Galípolo, de que não está na mesa uma discussão em relação a corte de juros, é que quando nós analisamos, por exemplo, as projeções do Banco Central e a mediana divulgada pelo relatório Focus semanalmente, até 2028, nós não temos uma inflação voltando para o centro da meta. E o Galípolo foi bem enfático nessa entrevista recente de que eles vão perseguir o centro da meta e não se acomodar ao teto. E vale lembrar que o centro da meta de inflação é 3%. Então, nós estamos bem distantes dessa meta. E somado a isso, nós temos expectativas totalmente desancoradas. E talvez explicando um pouco mais esse conceito de desancoragem, nada mais, nada menos que nós temos uma inflação que deve flutuar. Tanto acima da meta, ou em algum momento ela flerta talvez no centro, no teto da meta, mas ela deve permanecer flutuando ao longo dos principais indicadores e ao longo do horizonte relevante do Banco Central de 18 meses. Então, nos parece que, do ponto de vista doméstico, nós temos uma inflação muito alta. Até porque, Gabriel, nós precisamos também considerar que o Banco Central ele está com o freio de mão puxado, com a política monetária bem restritiva. Por outro lado, nós temos uma equipe econômica do governo federal que está com o pé no acelerador. Tá? Impulsionando o microcrédito, impulsionando o consumo, e isso pode dificultar o cumprimento de metas de inflação pelo Banco Central. E à medida que as incertezas globais aumentam, existe um fator de rotação de capital, como eu disse anteriormente, que beneficia os países emergentes. Então, o Brasil já começou a se beneficiar disso. Só que para essa onda de otimismo continuar, para que o gringo, o investidor internacional, continue alocando capital no Brasil, nós precisamos ver minimamente reancoragem de algumas expectativas de indicadores-chave, como, por exemplo, inflação, e nós também precisamos considerar que o ruído fiscal pode dificultar um pouco desse otimismo e pode talvez passar por alguns momentos em cenários de correção dos ativos brasileiros, porque nós temos uma eleição pela frente, nós temos, como eu disse, medidas de estímulo ao microcrédito e ao consumo que vem ganhando relevância. Caso seja anunciado em algum momento medidas que possam distanciar o cumprimento das metas fiscais ao longo dos próximos 2 anos, 1 ano e meio, isso também, sem sombra de dúvidas, pode acalmar um pouco os ânimos do mercado e diminuir esse apetite a risco que nós estamos vendo recentemente. Então, nos parece que nada mais é que o gringo, vendo que os ativos brasileiros estão descontados, que nós temos a terceira maior taxa de juros do mundo, com um juro real muito atrativo, e o gringo gosta desse juro real, quando nós temos, por exemplo, NTN-Bs, que são títulos públicos indexados à inflação, pagando taxas próximas a 7%. É uma das maiores taxas das últimas 2 décadas, tá? Então, tem atratividade, tem prêmio na mesa, mas há razões claras, ao nosso ver, que justifica esses prêmios
mais elevados. Uma discussão muito comum que os investidores vêm tendo recentemente é se essa Selic não está muito alta, né? Imagina uma Selic de quase 15, uma inflação que vem oscilando perto de 5, 5,5. Só que existem, como eu disse, alguns fatores, como fiscal, como incertezas, como expectativas desancoradas, que exigem um prêmio mais elevado, até para o Banco Central segurar um fator muito relevante para a inflação, que é o dólar. Se a gente não tiver prêmio nas nossas taxas de juros, nós podemos ver um dólar voltando a subir. E dólar alto se traduz em pressão inflacionária imediatamente. Perfeito. Inclusive, queria deixar aqui, bendito quem tomou prefixado a 15% quando né, o mundo estava acabando, quando o Brasil não ia mais para frente, quando as taxas estavam explodindo. Agora prefixado nos 13,40 para o título aí de 2028. Então está bem abaixo, inclusive, da Selic que temos hoje de 14,75. Esses os dados do Tesouro Direto atualizados nesta manhã, tá, gente? O Tesouro começou a negociar com taxa, por exemplo, de prefixado para 2035, 10 anos, em quase 14%, 13,97%. Tá ali um pouquinho mais próximo, mas teve alguns momentos em que o prefixado ficou na casa dos 15%. E o IPCA ainda está com 7%, tá? Tesouro IPCA 2029, 7,19%. Eu vi alguns títulos pagando juros semestrais também um pouquinho acima deste 7,1%, mas bem abaixo do que vimos também de IPCA mais 8 nos piores momentos desta crise. Então, o risco, pelo menos a percepção geral, está dando uma acalmada, uma tranquilizada. Eu queria falar um pouquinho sobre a qualidade desta alta da Bolsa de Valores contigo, Marcos. Eu estou olhando aqui para os resultados anuais de algumas das nossas principais empresas. Quem está puxando a carroça entre os ativos de maior peso no índice são os bancos. O banco está subindo entre 30% e 35%. Então tem Santander, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, que tem bastante peso na composição da nossa Bolsa de Valores. Mas as commodities estão deixando a desejar. Vale sobe 5% e a Petrobras está caindo, vou até puxar aqui de novo, porque eu nem acreditei no dado, 10%. Então, Petro está caindo 10% no ano, é uma das ações de maior peso na composição do Ibovespa. Como é que você enxerga este cenário? A gente sobe, a gente atinge essa máxima histórica com uma qualidade melhor do que nos anos anteriores, quando só a Petrobras subia e todo mundo sofria aqui na Bolsa do Brasil? Sem dúvidas, Gabriel. Quanto menos ancorado essa alta estiver em poucos papéis, mais qualidade nós vemos nos fundamentos, tá? A Bolsa Brasileira, ela é basicamente predominante em bancos e commodities. Quando nós consideramos, por exemplo, Petrobras, Vale e os bancões, nós estamos falando de mais de 50% de peso no Ibovespa, né, que é um índice que considera o valor de mercado das companhias. Então, primeiro ponto é que sim, nós vemos mais qualidade nessa alta. O que vem penalizando Vale e Petrobras é basicamente porque pelo fato de falarmos de commodities globais, leva em consideração a expectativa por demanda vindo também do exterior, e principalmente do exterior. Então, à medida que você tem preço do petróleo lá fora caindo, você tem também, por exemplo, a economia chinesa, que talvez seja a economia que mais demanda minério de ferro brasileiro, também podendo ser penalizada por esses conflitos tarifários que nós vimos ao longo dos últimos meses, traz a expectativa de uma menor demanda por minério de ferro. Isso penaliza diretamente as ações da Vale. E os bancos acabam sendo, Gabriel, uma grande porta de entrada para o investidor institucional acessar o mercado brasileiro. Então, quando o investidor internacional vem para o mercado brasileiro, ele vem primeiramente através de bancos e commodities. O apetite não está muito bom para commodities, então deixa eu concentrar essa entrada de capital via bancos, tá? Então, nós acreditamos que isso justifica um pouco mais essa alta mais expressiva dos bancos. Um outro ponto de destaque, Gabriel, que nós precisamos considerar é que a postura que o Banco Central vem adotando é de manter os juros nos níveis atuais por mais tempo. Ele só tinha dois caminhos, tá? Ou a gente leva essa Selic para 16 e volta a cair mais rápido, ou você estaciona nos 14,75 e permanece nesse nível
por um período mais prolongado. Então, você colocou muito bem, Gabriel, a trajetória da curva de juros com os pré-fixados, né, a 2030, 2035, encostando a níveis de 13%, 14%, o que há algumas semanas, alguns meses, chegaram a negociar a 15%. Nós acreditamos que agora uma nova onda de fechamento dessa curva de juros, saindo de 13%, 14% para níveis mais próximos de 12, 11, é uma estrada um pouco mais distante, Gabriel. Nós precisamos ter fundamentos um pouco mais claros. Não nos parece razoável que essa Selic vai voltar a cair, pelo contrário, como a alta vai parar nos 14,75, no máximo 15, a gente deve ter Selic por um período mais longo e essa curva tende a permanecer oscilando muito próxima dos níveis atuais. Perfeito. Inclusive, a carteira do Ibovespa está ali entre 80, 86, 90 ativos. São 20 ações vermelhas no negativo neste ano de 2025. Então, em todo ano, se a gente pegar a oscilação de todas as ações dentro do Ibovespa, acabei de fazer a conta, 20 ações apenas estão no vermelho. Tem quedas, claro, que vão de 10 a 60%, mas a grande maioria da carteira do Ibov está subindo em 2025, sem a ajuda, no entanto, de Petrobras, que fez a festa de alguns investidores alguns anos atrás. Tinha ano em que a maioria da alta do Ibovespa, a gente podia colocar tudo na conta da Petrobras, inclusive tinha fundo monoação de Petrobras que batia todos os fundos de investimento no Brasil. Puxei a época lá no finalzinho de 2023, que o fundo monoação de Petrobras era o que tinha aqui de melhor opção em fundos de investimento, porque estava subindo e estava subindo demais. A situação é diferente, vamos acompanhar o que acontece ao longo dos próximos meses. Obrigado pela ajuda em entender este cenário e, claro, o que acontece com a nossa Bolsa de Valores. Uma ótima terça-feira a você, um bom serviço. Obrigado, Gabriel. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Agradeço. Ótimo dia.